Agora sim, bora começar o vídeo para falar sobre as novas chances de título depois da rodada que terminou nessa quinta-feira. O Palmeiras aparece como um grande favorito, candidatíssimo ao título, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. O pessoal de matemática dessa universidade aponta o Verdão com 74,8% de chances de conquista. O Flamengo caiu para 21,7% e o Cruzeiro aparece com apenas 3,4%. Importante registrar que antes da rodada, o Palmeiras tinha 56%, um aumento de quase 20% em uma única rodada, tudo porque o Verdão venceu o Santos por 2-0 e contou com o empate do Flamengo contra o São Paulo em 2-2 na Vila Belmiro. A expulsão do Plata tem sido cada vez mais tenebrosa. Só para completar, registrar que o Palmeiras tem 68 pontos contra 65 do Flamengo e 63 do Cruzeiro. Palmeiras e Flamengo têm um jogo a menos em relação ao Cruzeiro e a vantagem do Verdão em relação ao Fla é maior do que esses 3 pontos, isso porque o Palmeiras tem 2 vitórias a mais do que o rubro-negro. Dessa maneira, se eles terminarem empatados em pontos, o Palmeiras será campeão nacional. Hora de falar sobre o Palmeiras, de olho em joia do esporte. Surgiu nessa sexta-feira a notícia de que o Verdão tem negociações para contratar Lucas Henry, volante de 15 anos de idade do esporte, atleta que ainda não completou 16 anos e por conta disso não tem um contrato de profissional. Seu contrato de formação permitiria ao Palmeiras tirá-lo sem tantas dificuldades. Embora exista um acordo entre os clubes que qualquer movimentação com atletas com menos de 16 anos precisa do aval do time que detém os direitos desse atleta. Antes de gravar o vídeo, consultei o presidente Yuri Romão, que cuida do esporte. Ele assegurou que não foi procurado, embora já tenha escutado sobre o movimento. O esporte está atento às possibilidades, tentando se blindar para não perder uma das joias. A informação que surgiu nessa sexta-feira é de que o Palmeiras tem negociações avançadas para contratar o Lucas, deixando um percentual de uma venda futura pro Leão. Só para completar, registrar que esse jogador de 15 anos atua como primeiro volante, como segundo e tem qualidade eventualmente para atuar um pouquinho mais para frente. Outro atleta observado, analisado e aprovado por João Paulo Sampaio, o melhor gerente das categorias de base do futebol brasileiro, talvez em todos os tempos. Quer saber se o Paulinho atacante volta esse ano a jogar pelo Palmeiras? O Palmeiras tem evitado divulgar pareceres e projeções de lesões. Então essa resposta vale para o Paulinho, vale para o goleiro. Há muita dúvida se o Carlos Miguel vai ser o goleiro titular da final contra o Flamengo, né? O Everton é o titular, saiu machucado, uma lesão na mão. O PVC chegou a cravar que o Everton só volta a jogar no ano que vem. Eu não cravaria, porque existe uma possibilidade, ele está trabalhando para tentar voltar nesse ano. Em relação ao Paulinho, tudo indica que volte no ano que vem, mas vamos aguardar. Nicola, qual zagueiro tem a melhor saída de bola, na sua opinião? O Bruno Fux, o Lianco, o Ortiz ou o Robert Renan? Ótima pergunta. Aquele cujos passes são melhores é o Ortiz. Não, é o Bruno Fux. O Bruno Fux tem uma capacidade de lançamento impressionante. Mas eu acho o Ortiz mais completo, porque o Ortiz tem um lançamento longo, tem a calma, tem a tranquilidade. Desses todos, eu prefiro o Ortiz. O Lianco é melhor jogador do que o Bruno Fux, embora tenha menos capacidade de construção de jogo. O Lianco constrói bem o jogo, de vez em quando se mete até fazer as arrancadas dele, mas é bem mais jogador do que o Fux. O Robert Renan é o mais novo, é o que mais tem ajustes para fazer, mas talvez seja aquele com maior potencial. A pergunta é bem boa. O Alan, eu acho perfil de futebol para La Liga. O Fabio, você toca num ponto super importante, o Alan tem jogado muita bola. Para mim foi o grande destaque da vitória do Palmeiras por 4-0 contra a LDU. Ontem no jogo contra o Santos, o Palmeiras sempre era melhor do que o Santos, né? O Palmeiras sempre esteve mais perto de ganhar do que o contrário, embora no 0-0, no finalzinho do primeiro tempo, o William Arão chega a marcar um gol que é anulado por conta do impedimento. Na partida de ontem, a impressão que eu tive é de que a entrada do Alan no lugar do Sousa foi determinante para os 2-0. O Alan nem tem participação direta nos gols do Vitor Roque, um com o passe do Flaco Lopes, o outro com participação do Veiga, mas, cara, eu acho que o Alan serviu para desmontar ou para começar a desmontar o sistema defensivo do Santos, jogador bem promissor, mais um atleta formado na base e de enorme potencial. Nicola, o Palmeiras parece ser fisicamente mais forte do que o Flamengo, e num viés de alta técnica, isso põe o Palmeiras como favorito nas duas frentes. Deixa eu pensar se eu concordo com essa questão. O Palmeiras tem sofrido menos com lesões do que o Flamengo, né? Essa é uma realidade. Fisicamente,
Será que o Palmeiras, nos segundos tempos, tem melhores resultados? Quer ver? Vamos ver os últimos jogos. A vitória contra o Santos acontece com gols no segundo tempo. A vitória contra o Juventude é um gol em cada tempo. A vitória contra a LDU, 2 gols em cada tempo, então há um equilíbrio. O empate em 0-0, enfim. Deixa eu ver no Flamengo e Palmeiras. O Fla chega a fazer 3-1, o Palmeiras desconta no segundo tempo. Pode ser, pode ser. Ailton, eu acho que para a final da Libertadores há muito equilíbrio. Eu estava falando hoje, eu jogo vôlei quase todo dia, né? E hoje tinha um palmeirense fanático lá conversando, a gente estava batendo papo e tal. E ele falou: pô, eu vejo o Palmeiras favorito se o Pedro não jogar. Foi o que eu vi para a final da Libertadores, né? De fato, a presença ou a ausência do Pedro é determinante. Mas o que eu disse para essa pessoa e quero dividir com vocês é assim: ó, a impressão que eu tenho é de que o Abel, para um jogo único, uma final como essa, o Abel está mais preparado para preparar o seu time do que o Felipe Luiz. Felipe tem 1 ano como técnico de equipe profissional, embora já tenha passado por várias decisões, mas uma coisa é você ser jogador, outra coisa é você ser técnico e viver com as experiências, enfim. Eu acho que o Palmeiras, para a final da Libertadores, é ligeiramente favorito, 52-48. Tá? E estou dizendo para vocês o que eu disse hoje cedo para o meu amigo. No Campeonato Brasileiro, aí o favoritismo já é bem maior, diriam 60-40, 65-35, porque o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem, que na verdade são 4, né? Porque se Palmeiras e Flamengo tiverem a mesma pontuação, o Palmeiras vai se sagrar campeão pelo número de vitórias, tá bom? Fala, boa noite. Devido à falta de qualidade dos árbitros brasileiros, seria prudente a FIFA não levar a arbitragem brasileira para a Copa? Anderson, na teoria sim, na prática não. Porque a avaliação dos caras da FIFA, que não estão no dia a dia aqui, é de que os 2 árbitros brasileiros que estiveram na Copa do Mundo de Clubes foram bem. O Wilton Pereira Sampaio e o árbitro que apitou Palmeiras e São Paulo, que foi afastado. Os 2 tinham deixado excelente impressão na Copa do Mundo de Clubes. Então, esses caras estão confirmados para a próxima. Esses não, mas a arbitragem brasileira terá a presença de árbitros na próxima Copa do Mundo. E aí dá para dizer também que a gente vai ter árbitros de federações com muito menos representatividade que o futebol brasileiro. Então, acho que seria até meio estranho não ter árbitros brasileiros. Acho que o grande ponto é o quanto esses caras apitam mal no Brasil, e apitam muito mal. A Edna, o Wilton, todos. O que dá para fazer? Eu acho que, eventualmente, em jogos mais importantes, talvez fosse o caso de começar a trazer árbitros internacionais, tá bom? Estrangeiros. O Fábio Mantovani, o Alan, você acha que ele vai para a liga conhecida, grande, ou leste europeu? Tem muito dinheiro na Rússia e na Ucrânia. Pois é, né, Fábio? A primeira boa oferta que o Alan teve foi do Zenit, da Rússia. E o Zenit tem tido muito apetite para esse tipo de jogador muito jovem, né? Não sei se o Alan vai ter paciência de esperar um clube médio ou grande do futebol europeu, mas eu acho que seria muito mais legal ir para uma Espanha do que, por exemplo, para a Rússia. Até porque time russo não disputa competição europeia, está muito restrito, enfim. Vou torcer para que seja esse caminho que você citou mesmo, tá? O Palmeiras tem um time mais jovem, o físico conta muito. O Flamengo é um time que já demonstra cansaço no segundo tempo, o segundo que opina nesse sentido, né? Imaginando um Palmeiras fisicamente mais forte. O Paulinho, essa Libertadores já é do Palmeiras, ano que vem também vai ser. O Paulinho, deixa eu aumentar um pouquinho essa sua percepção. Dos últimos 18 títulos disputados no futebol brasileiro, vamos contabilizar, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, tá? De 2019 para cá, contando já os desse ano, 21 títulos em jogo, tá? De Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Desses 21, Palmeiras e Flamengo ficaram com 13. Já estou contabilizando Libertadores e Brasileiro. 13 de 21 é mais da metade. Então, o predomínio, a hegemonia já é algo absolutamente real para esses 2 times, tá? Cola, veja o favoritismo do Palmeiras, veja o favoritismo do Palmeiras bem maior pelo fato do Felipe Luiz aparentar indecisões nas substituições, no gerenciamento do grupo e em situações desconfortáveis de jogos e alterações dele confusas. Ailton, eu dou um ligeiro favoritismo ao Palmeiras na final da Libertadores, em cima desse teu raciocínio, tá? Eu penso parecido com você, embora eu perceba que você dá o Palmeiras muito mais favorito do que eu. E eu vejo o Palmeiras levemente favorito por conta da comparação entre os técnicos. Tomás Silva, Nicolau Abel, comparar a situação do São Paulo hoje com a do Palmeiras em 2021 é terraplanismo. Duvido que o Palmeiras tenha gastado menos que o São Paulo e vendido menos.
fora os investimentos anteriores. Pois é, o São Paulo já bateu 300 milhões de reais com vendas de atletas. E em relação a investimento com reforços, o São Paulo não gastou nada com o time principal, tá? O que se fala a respeito da sucessão da Leila? Ela continua à frente depois de 2026? Gagliotti voltou ou pode pintar um Paulo Nobre de novo? O que se fala sobre isso no clube? Vamos lá. O mandato da Leila termina em dezembro de 27, tá? Ela, ao longo do ano, deixou que vazasse a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato, algo que o Estatuto do Palmeiras não permite. Ela teve um primeiro mandato, foi reeleita e pelo Estatuto ela precisa deixar o Palmeiras em dezembro de 27, tá? A repercussão foi muito ruim. Conselheiros da oposição, conselheiros da situação, todo mundo, o gol foi anulado, tá? Então segue Atlético 1, Ferroviária também 1, o pessoal da Ferroviária está revoltado. Voltando à explicação, a Leila não pode concorrer de novo, então em dezembro de 27 ela tem que sair. Tudo se encaminha para que o Paulo Buozzi seja o candidato da situação. É o nome natural para suceder a Leila, é o braço direito da Leila desde o primeiro mandato dela. Embora exista um movimento de alguns dentro do grupo da situação para que o Maurício Gagliotti volte ao poder. Acho mais natural que seja o Buozzi. Você falou do Paulo Nobre. Paulo Nobre odeia a Leila Pereira. Um dos piores inimigos. Vem dar um beijinho, vem cá. Um dos piores inimigos da Leila é o Paulo Nobre e a recíproca é verdadeira. E o Paulo nem pode ser candidato, embora muita gente quisesse que o Paulo concorresse com a Leila, porque o Paulo Nobre abriu mão de ser conselheiro, então ele precisaria se candidatar ao conselho para ser eleito conselheiro para depois ter a oportunidade, tá bom? Bora falar agora sobre o Palmeiras, para registrar que Vitor Roque, quando vendido, vai render menos do que os 80% a que tem direito o Palmeiras quando dá compra junto ao Barcelona. Primeiro explicar que o Vitor Roque fez os 2 gols da vitória contra o Santos na noite dessa quinta-feira, resultado fundamental para que o Palmeiras continue sendo o favorito ao título do Campeonato Nacional, são 3 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Sobre a venda do Vitor Roque, quando o Palmeiras o compra do Barcelona, Verdão desembolsa 25 milhões e meio de euros por 80% dos direitos econômicos. Foi um baita negócio, levando em consideração que o Barcelona havia comprado o jogador um ano antes por 60 milhões de euros, mas o Barça não vai perder tanto dinheiro assim. É que Palmeiras e Barcelona combinaram que o Barça terá direito a um percentual do Palmeiras quando o Vitor Roque for vendido. E esse percentual vai ser determinado de acordo com o valor do negócio. Bora explicar essa história. Se a venda do Vitor Roque, quando acontecer, for até 34 milhões e 900 mil euros, o Palmeiras fica com 70% e o Barcelona com 30%. Se o Vitor Roque for vendido entre 35 milhões de euros e 40,9 milhões de euros, o Palmeiras fica com 65% e o Barcelona com 35%. Agora, se o Vitor Roque for vendido acima de 41 milhões de euros, o Palmeiras fica com 60% e o Barça com outros 40%. Dá para entender o negócio, levando em consideração que o Vitor Roque havia sido comprado por 60 milhões de euros e não conseguiu na Espanha performar como tem conseguido com a camisa alviverde. Esses 2 gols fundamentais para que o Palmeiras continue sonhando com o título do Campeonato Nacional. A diferença de 3 pontos em relação ao Flamengo, na verdade, é de 4. Porque se o Flamengo tiver a mesma pontuação que o Palmeiras, o Verdão se sagrará campeão por ter mais vitórias. Hoje são 2 vitórias a mais do que o Flamengo. Então, isso significa que nas 7 rodadas que ainda restam até o fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma rodada de lambuja. Ele pode perder uma rodada que o Flamengo vença e ainda assim ele continua à frente do seu adversário. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Flaco Lopes admite que teve a chance de deixar o Verdão. Abre aspas para o atacante argentino: estive perto do Boca e do River, mas estive muito mais perto do River no ano passado. Eles conversaram com o Palmeiras, mas é difícil deixar um lugar onde você é tão amado quanto aqui. O Palmeiras nunca pensou em me emprestar, sempre confiaram em mim e trabalharam para me tornar um jogador de seleção. E agora está acontecendo. Vale a lembrança de que o Flaco foi recentemente chamado para a seleção argentina, fruto de 56 jogos e 23 gols na atual temporada. Flaco e Vitor Roque têm se entendido muito bem e formam uma das maiores duplas do futebol brasileiro e da América do Sul. Sobre a possibilidade de empréstimo, tanto o Boca quanto o River gostariam que o Palmeiras o tivesse liberado por empréstimo. O Palmeiras sempre deixou claro que não tinha nenhuma intenção em negociar dessa maneira um jogador que custou mais de 50 milhões de reais. Só para completar, registrar que o Palmeiras
diante do assédio que virá da Europa, especialmente por conta do bom momento do Flaco, já decidiu que só o vende por 40 milhões de euros. Estamos falando de 247 milhões de reais. Seria o mesmo que dizer que o Palmeiras sonha com uma venda quase 5 vezes superior ao valor investido quando da compra do jogador. E aí, rapaziada, gostou do conteúdo? Chega aqui deixando aquele like maroto. Rapaziada, pedindo para você dar uma olhada na nossa loja aí, tá? Nossa loja no nosso canal, tava lá no perfil do canal. E acessa a loja, tem várias camisas aí do Verdão, por exemplo, agora tá mostrando uns casaquinhos do Verdão, pra você que gosta desse tipo de conteúdo, né, rapaziada? Já dá essa moral pra gente também, né? Fortalece também pra você que comprou uma camisa ou quer presentear alguém. Tem as camisas oficiais, você vai ser direcionado diretamente pro Mercado Livre, tá? E você vai comprar roupas ali oficiais, tá bom? Com lojas com verificação, tá? Antes de comprar, você vai analisar ali as avaliações, quantas estrelas tem, avalia quantas pessoas estão comprando, o que as pessoas estão comprando estão dizendo. Não, mas é só roupa que vende? Não, tem geladeira também, como tá aparecendo aí, tem frigobar, tem mini geladeira portátil, tá? Tem freezer. Mas eu só fico preso só nessa questão. Não, você também pode comprar uma televisão, caso você queira colocar uma televisão aí no teu quarto, colocar uma televisão no banheiro, colocar uma televisão na cozinha, na sala, onde você quiser. Tem diversos modelos, tá? E você vai ficar ali podendo acompanhar os jogos do Palmeiras tranquilamente, tá bom? Os casaquinhos aí do Verdão, né, que a gente já mostrou, cada casaco lindo, um melhor que o outro. Tem boné, tem mochila, tem smartphone, tem iPhone, tem máquina de lavar, o que você desejar. E o que não tiver na vitrine, você fala com a gente, que a gente adiciona para você e você vai lá e compra através do nosso link, tá? E vai ajudar nosso canal. O que eu ganho com isso? O YouTube é o parceiro com o Mercado Livre e com a Shopee. No momento, eu estou divulgando apenas os produtos do Mercado Livre e eu ganho uma pequena comissão que o YouTube repassa a cada item vendido, tá bom? O YouTube vai me repassa uma comissão de cada pessoa que compra. Já tem pessoa comprando, já tem pessoas felizes, dando feedback. Então, se junta aí e quando você comprar, também comenta para as próximas pessoas poderem ficar tranquilamente lá na hora de comprar. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!